Então, hoje nós vamos dar início, digamos, que foi pensado, né, por 2 anos, que é justamente esse grupo de estudo sobre São José. É interessante a gente saber da origem, né, da motivação que se deu à criação desse grupo. A nossa comunidade aqui de Belém, a comunidade Santa Teresa dos Andes, vem há 2 anos organizando, junto com outras comunidades e congregações, Congresso Arquidiocesano São José, que normalmente a gente realiza no mês de março, no último final de semana do mês de março. E aqui em Belém, principalmente, tem crescido essa demanda ou essa procura pela consagração a São José. Várias paróquias estão fazendo essa preparação a São José. E o que a gente percebe, e também que as pessoas veio nos falar, é que muitas vezes se fica num devocionismo, né? Sem um aprofundamento doutrinário acerca da importância de São José. E para nós que somos carmelitas, principalmente, São José ele tem um papel primordial. Santa Teresa dedicou, consagrou a reforma do Carmelo a São José. Como eu costumo dizer, não pode ter um carmelita descalço que não seja devoto de São José. Só que, para nós sermos devotos de São José, é preciso que minimamente a gente conheça, né, o que é que a tradição fala sobre ele, o que é que os documentos da igreja falam sobre ele, o que é que a liturgia da igreja fala sobre ele. Então, a finalidade desse grupo de estudo é justamente nós nos aprofundarmos nessas. Aqui não vai ser aula, né? Por isso que a gente encaminhou o material antes. É uma troca de conhecimentos, é uma experiência conjunta, né? Aqui ninguém está medindo conhecimento, mas quem sabe menos. Eu penso que é uma oportunidade, aos poucos, né, a gente tornar cada vez mais São José conhecido. Então, a dinâmica do grupo de estudo vai ser uma vez por mês, nas primeiras quartas-feiras, né? É 1 hora de estudo, de trocar ideias, de pesquisa. Me perguntaram várias vezes se era pago, né? É gratuito. Você fica se quiser, vai embora na hora que quiser, pode trazer mais pessoas, né? Não tem uma regra, né? A ideia é que a gente faça cada vez mais São José conhecido e amado. Basicamente isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer, para depois a gente começar com o texto de hoje? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu botei o ventilador aqui alto. Eu não sei se pode estar dando ruído. Está tranquilo. Pronto. Beleza. Eu queria, antes de nós chegarmos de fato no documento, que é muito, mas muito interessante, muito importante, é nós fazermos um contexto sócio, histórico, religioso desse documento, tá? Providencialmente, ele é do Papa Leão XIII, o mesmo que escreveu a Rerum Novarum, e tantos outros. Ele escreveu mais de 80 documentos, tá? Um grande escritor, e escreveu também
esse documento sobre São José, cum plureris, é o nome desse documento. Só que as coisas não caem de paraquedas, né? E vale a pena a gente fazer da dimensão histórica, né? Por que que esse documento ele é importante, né? Ele é de 1889, tá? Historicamente, nós temos várias questões muito sérias e muito delicadas, tá? Então, no contexto político, social, nós temos o que se via como uma ameaça às instituições tradicionais. A gente precisa lembrar que neste período se dá o que é chamado, né, de Revolução Industrial. Aqui a gente vai precisar um pouquinho de história. O que é que acontece com a Revolução Industrial? As pessoas que moravam nos feudos, as pessoas que moravam, atualizando, né, o termo seria a roça, o interior das capitais, né, das cidades, elas moravam nos feudos. Com o advento da Revolução Industrial, elas saem da roça, elas saem do interior, né, dos feudos e vão para as cidades, vão para os burgos. Burgo e cidade é a mesma coisa. Por isso que nós chamamos de burguês aquele que mora na cidade. Aqui no Brasil tem outro significado, né? Burguesinho, é aquele filho de papai. Mas na origem da palavra é aquele que morava na cidade, é o burguês, aquele que mora no burgo. Com essa vinda, que é o declínio do período feudal, as cidades elas vão sendo amontoadas de gente. As estruturas das cidades elas não comportavam essa demanda das pessoas. Então, se vai criando as periferias das cidades, se vai perdendo o que nós chamaríamos de qualidade de vida, cria-se uma outra ciência, né, que é a ciência da sociologia, e também vai se evidenciar a questão da pobreza. Então, quem era dono de empresas, dono de indústrias, cada vez mais ia ficando rico, e quem trabalhava nessas indústrias, nessas empresas, cada vez mais ia ficando pobre. Pode parecer que isso não tem significado nenhum, mas muito pelo contrário, tá? O documento ele vai tratar, por exemplo, da questão da dignidade do trabalho. A gente precisa lembrar que nesse contexto não existia carteira assinada, né? Isso é ilusão. As pessoas morriam de tanto trabalhar. Não existia escala de horário de trabalho. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia, 16 horas por dia. Aposentadoria nem pensar, né? Tantas outras coisas. Nós lembrarmos, a carteira de trabalho aqui no Brasil, ela é da era de Vargas. Antes, você não tinha direito, né? Salário mínimo, e tantas outras coisas dizem da dignidade do trabalho. Então, criou-se esse aglomerado de pessoas que trabalhavam demais, que perderam a sua qualidade de vida, e isso também acarreta outras situações. Tá? Então, nós vamos ter o avanço acelerado das indústrias, que gerou a migração massiva para as cidades, criando uma massa de operários vivendo em condições degradantes e de extrema pobreza. Outro aspecto importantíssimo, principalmente para nós católicos, é a ascensão do socialismo e do comunismo. É também neste período que o Karl Marx, né, vai escrever uma obra chamada O Capital, que vai desenvolver as ideias contra
esse regime trabalhista, né, de exploração do trabalho e que também critica a religião, critica a igreja, falando que a religião é o ópio do povo, né? É aquilo que deixa as pessoas fora da realidade. As ideologias de viés materialistas, né? Para que Deus? Para que religião? Se ele me deixa nessa miséria, se ele me deixa nessa pobreza, como é que eu vou confiar em... Vai se criar, instituir, né, as classes, a classe pobre, classe operária, classe dos ricos, esse período também, desafiando diretamente a autoridade espiritual e social da igreja. Nós estamos saindo de um processo, né, lá do período medieval da Reforma Protestante de Martinho Lutero, né, foi lá por volta de 1500. Então, lentamente vai se tomando conta da Alemanha, depois Calvino leva também para a França, né, os calvinistas, a reforma protestante. Dentro da reforma protestante, a igreja perde autoridade, a igreja perde dinheiro, a igreja perde poder e a igreja perde também o seu lugar de fala na sociedade. Nós estávamos no que chamavam de cristandade. Cristandade. Quem dominava, quem orientava, quem conduzia a sociedade era a igreja. Neste período, as coisas estão indo de ladeira abaixo. E aí vai se produzir também ataque às famílias, né? O Papa, que é o Leão XIII, identificava o enfraquecimento moral e a destruturação do modelo tradicional da família devido às novas econômicas e ao avanço do laicismo estatal. A igreja que coroava os imperadores, a igreja quem determinava, quem regia, de certa forma, a dimensão política, ela vai perdendo esse campo, né? E ela vai se vendo, de certa forma, acuada. Isso aqui é uma questão muito grande. As mulheres começam a trabalhar nas indústrias, né? Se perde o vínculo da criação dos filhos. Muitas as crianças trabalhavam nessa época. Tá? E é tão interessante que depois, lá na frente, o próprio São João Bosco, né, vai criar os oratórios festivos de São João Bosco, que era justamente para tirar as crianças e os jovens, adolescentes, desse meio, né? Junto com essa dinâmica da Revolução Industrial, vem também a prostituição, né? Tantas outras, a embriaguez, todas as outras coisas que vêm junto, certo? No contexto cultural, a ideia do racionalismo, a fé, a verdade da fé, e aqui é interessante que mesmo na sociedade precisava-se do aval da igreja para determinar que aquilo era verdade. E aí depois, vocês viram lá na história o caso de Galileu Galilei, né, que foi acusado, julgado e condenado pela igreja. E depois, em João Paulo II, reabre o processo de Galileu Galilei e absorve Galileu Galilei pós-morte. Tá? O primeiro evento de retomada de um julgamento, né, que foi feito pela igreja. Mas, neste período, neste contexto, quem dominava, quem dizia o que era verdade, era a igreja. Com o cartesianismo, com o iluminismo francês, o racionalismo cria duas categorias. Ou é irracional, não tem outra possibilidade.
Então, tudo aquilo que não é racional, que não é mensurável, que não é medido, que não é palpável, né, está na conotação, está enquadrado no irracional e, infelizmente, a fé ela não tem como ser mensurada, medida, pesada, né? Colocada em laboratório. Nesse sentido, fica-se o racionalismo. E é interessantíssimo, porque nós, brasileiros, somos profundamente marcados por este racionalismo. O lema do racionalismo é ordem e progresso, né? Que é o que está na nossa bandeira. E no Rio de Janeiro tem uma igreja iluminista, né? Que é muito interessante. No lugar dos santos, eles colocam os pensadores, mas é efervescência, a novidade. Né? Todo mundo hoje fala de IA, né? Naquela época, todo mundo estava falando do racionalismo. Quem não era racionalista era careta, era retrógrado, estava marcado para fadado, né, ao esquecimento, que é a dimensão do positivismo, né, do cientificismo, corrente que colocavam a razão humana e a ciência acima de qualquer verdade de fé. Para eu ter uma verdade de fé, eu tenho que me submeter à igreja. Eu prefiro não me submeter à igreja e nem ter a dimensão da fé. O homem por si só é capaz de atingir a verdade sem precisar se submeter à igreja. Aqui há uma mudança no contexto antropológico, né? O homem ele vai se tornar agora o centro de atenção, o centro de pesquisa, o centro de análise. A busca pela verdade é encontrada no próprio homem. Depois, não menos crucial, tem a laicização da sociedade. Os governos europeus retiravam o espaço da religião nas escolas. Nós sabemos que foi a igreja quem criou as universidades. Aqui no Brasil, de igual forma, várias universidades públicas, que hoje são públicas, foram criadas pela igreja. A igreja que desempenhava esse papel de educação. Não existia ensino público. É muito recente. Quem se responsabilizava por isso era a igreja. Com a separação da igreja e do Estado, o Estado retira a dimensão religiosa das escolas. Depois tem as questões de casamento. Tá? Se pensa agora naquilo que era impensável, a separação, o divórcio, né? Os espaços públicos, empurrando a fé para a esfera puramente privada. E isso é uma coisa que ainda hoje nos atormenta, principalmente aqui no Brasil. Vez por outra, é proibido usar a Bíblia, tem que tirar as Bíblias das bibliotecas, tem que tirar os crucifixos. Nós, enquanto católicos, precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque a fé, se ela não é manifestada, ela acaba. Né? São Paulo diz que nós temos fé por ouvir. Se ouve porque alguém fala. Se não se fala, não vai se ter fé. Isso aqui é interessante, né? Então, se você coloca a fé numa esfera puramente privada, se você quer viver sua fé, viva sua fé na sua casa. Né? Tem questões muito delicadas aí. Né? No contexto religioso, não é menos crucial. Tá? Nós vamos ter a perda dos estados pontifícios e a unificação da Itália, que ela se deu em 1870. Por isso que a história é muito interessante. Quando a gente olha a Itália toda hoje, a gente talvez pense que foi tudo assim, né? Mas não era.
As regiões da Itália eram impérios, eram reinos. A França, da mesma forma, a Alemanha, né? Da mesma forma, a Espanha, da mesma forma. Então, em 1870, se dá a unificação da Itália, e isso faz com que a própria igreja perca terra, perca terreno, perca território, perca poder, né? E o Papa, na verdade, ele fica meio que isolado no que hoje nós chamamos de Vaticano, gerando um sentimento de perseguição institucional interna. A igreja perdeu muita coisa, né? Vocês devem lembrar lá do Marquês de Pombal também, lá depois na frente, né? De uma hora para outra, você tem que sair do convento, você tem que deixar tudo. Tudo agora é do Estado. Então, de renda, se perde várias realidades. O aprofundamento teológico josefino do antecessor de Leão XIII, o Pio IX, já havia declarado São José como patrono da Igreja Universal em 1870. O documento de 1889 buscou dar profundidade teológica a esse título, apresentando São José como o protetor ideal contra o poder das trevas. Quem teve tempo de ler o documento vai perceber que o contexto, né, de 1800 não está tão diferente do que nós vemos hoje. E depois, ainda com relação à questão histórica desse documento, o Papa propôs São José como remédio espiritual e prático para a crise. O Papa identificava essa mudança do que a gente chama hoje de modernismo, ou período moderno, né? Ele vê como uma crise espiritual. E aí ele apresenta São José como operário, como eu falei no início. São José, e ele trabalha de forma braçal e resgata a dignidade do trabalho. Isso aqui a igreja ela foi colocada numa sinuca de bico. Por quê? Tinha os fiéis, que eram os que trabalhavam nas empresas, nas indústrias, que estavam sendo massacrados e que a igreja precisava dizer alguma coisa sobre isso. Tinha os empresários que tinham dinheiro e que também mantinham a igreja de uma certa forma e que a igreja também precisava dizer alguma coisa sobre isso, né? Completamente diferente do que vai dizer Karl Marx no livro O Capital. O Papa Leão XIII ele renova, restabelece a dignidade do trabalho, né? E atualmente nós temos, está na moda, né? Acho que ele é celebrado esse mês, que é o João Escrivá, né? Não sei se é José Maria Escrivá, eu acho, que redescobre a santidade pela via do trabalho. Isso assentou a base para a futura encíclica Social Rerum Novarum, que foi de 1891. Ele também, São José, vai ser apresentado como pai que defendia a autoridade. Isso aqui é uma coisa gigantesca, né? A dimensão da autoridade paterna, a dimensão do papel do homem na família, do papel do homem na sociedade. Nós estamos em meio a uma crise antropológica. Nós não sabemos mais o que é ser pessoa. Tá aí que o povo agora quer ser bicho, quer ser cobra, quer ser cavalo, quer ser vaca. Se perdeu a dignidade do ser pessoa. Mas também nós não sabemos o que é ser mulher, o que é ser homem. Merecia um estudo, né, aprofundado sobre isso. Para nós que somos católicos, a resposta não é tão complicada. Está na antropologia teológica. A vigilância paterna do lar, cristão, diante dos desmoronamentos dos costumes familiares. E aí, dando um salto, né, de tempo,
A gente precisa compreender que, por exemplo, a dimensão até mesmo arquitetônica das nossas casas influenciam na vivência da nossa fé. Até 50 anos atrás, né, 60 anos atrás, todas as casas tinham um quarto de hóspede. Por quê? Porque acolher a pessoa sempre foi visto com. Isso é uma marca do cristianismo e do judaísmo. Você ter as refeições à mesa como local sagrado, a mesa sem celular, poder conversar com os seus familiares ao redor da mesa, a sacralidade da mesa, que foi substituído pelo que nós chamamos hoje de cozinha americana, do fast food, do comer às pressas, do pé, do comer olhando o celular. Isso são costumes que vai de um jeito distanciando, separando. Pode parecer radical, mas de uma forma eu vou destruindo aquilo que são as premissas de uma regularidade que mantinha o ambiente familiar. E depois, agora, recentemente, a gente vê a família uma situação muito complicada, né? Porque agora se coloca em xeque o patriarcado, porque o homem não pode ser assim, e tantas realidades que vai fazendo com que a própria família ela perca a sua identidade, né? E aí tem uma questão que é interessante, porque o Papa Leão XIV, com esse documento que ele escreveu agora, né, ele também está fazendo um contraponto a essa nova revolução, que é a revolução cibernética, é a revolução da inteligência artificial. Isso aqui, historicamente falando, é muito interessante. Tá? Então, eu só queria trazer esse contexto histórico do documento para a gente não achar que esse documento ele caiu de paraquedas, né? O Papa, sei lá, amanheceu muito devoto de São José e resolveu escrever lá umas palavrinhas, né? Não é. É quando ele restabelece o lugar de São José é justamente no momento de crise da igreja. Isso tem um sentido importantíssimo, concreto para também as nossas realidades. Eu penso que quando as nossas famílias, quando a nossa vida, quando as nossas comunidades estiverem ou estão, nós precisamos colocar a intervenção de São José. Então, o documento em latim, né, se chama Quamquam Pluribus, e se trata justamente da devoção a São José. Ainda que tenhamos mandado mais vezes que em todo o mundo católico se fizessem orações especiais e com a maior insistência se recomendassem a Deus os interesses da igreja, mesmo assim, ninguém há de se admirar se neste ano julgamos nosso dever inculcar novamente este dever. É dentro daquele contexto de perseguição, de destruição das famílias, de pobreza, de miséria, de promiscuidade, né, que o Papa ele está trazendo essa necessidade de retomarmos a devoção a São José. Com efeito, nos momentos difíceis e de maneira particular, quando o poder das trevas parece tudo ousar para a ruína da religião cristã, a Igreja costuma invocar e suplicar com fervor e constância maior a Deus, seu fundador e protetor,
entrepondo também a intercessão dos santos, especialmente da Virgem Maria, Mãe de Deus, porque da proteção deles espera o mais válido apoio aos seus interesses. E cedo ou tarde manifestam-se os frutos das orações piedosas e das esperanças que a ela pôs na bondade de Deus. Aqui é interessante quando o Papa, mesmo em meio às situações horrendas, tá? Que nem se imaginava nas guerras mundiais, ele coloca essa necessidade e, ao mesmo tempo, a dimensão da esperança, crer na bondade de Deus, mesmo em meio ao caos. Isso a gente precisa de fé, crer que Deus é Deus, independente se as coisas estão indo bem ou não. Ponto 3. Sobe aí, por favor. Ora, veneráveis irmãos, vós conheceis as adversidades do nosso tempo, que era aquilo que eu tinha falado para vocês, que é bem mais prejudicial para a religião cristã do que aqueles que passaram. Vemos como um grandíssimo número de fiéis desaba a fé, fundamento de todas as virtudes cristãs. Infelizmente, principalmente até hoje em dia, quando nós tratamos de virtudes cristãs, ficou no contexto de piedade, né? De uma coisa piegas. Nós não temos mais mulheres virtuosas, nós não temos mais homens virtuosos. A nossa catequese não é para a virtude. A nossa religião não nos ensina a dimensão da virtude. São práticas religiosas, são práticas piedosas, uma catequese oracional, que você bota o menino para aprender a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Regina, né, e tudo mais, o ato de contrição, mas nós perdemos de ensinar as virtudes. E desde Tomás de Aquino, Aristóteles, nós precisamos entender que a virtude ela é adquirida por exercício, por esforço seu. Não existe essa virtude que caiu do céu. É um esforço meu, junto com a graça de Deus, que vai fazendo com que nós sejamos virtuosos. E aí, por consequência disso, resfria-se a caridade, a juventude cresce na depravação dos costumes e das ideias. A Igreja de Cristo é assaltada por todo lado com a violência e a fraude. Faz-se uma guerra feroz ao pontificado. Com ousadia crescente, corroem-se os próprios fundamentos da religião. Antigamente, as pessoas eram católicas e tinha que acreditar naquilo. Hoje é muito comum nós dizermos que somos católicos, mas isso eu não concordo. Eu sou católico, mas apoio o aborto. Eu sou católico, mas isso ou aquilo. É isso que corrói por dentro os fundamentos da religião. Não é preciso demonstrar por ser demasiado conhecido. Até que ponto se chegou e a esta descida nos ultíssimos tempos e o que se quer fazer de pior ainda. O Papa Leão XIII, ele tinha a consciência de que aquelas ideias do socialismo, do comunismo, as ideias positivistas aniquilariam. Aniquilaria não é a palavra adequada, né? Mas sacudiria consideravelmente a base da igreja, como de fato aconteceu. Ponto 4. Numa situação tão triste e difícil, só podemos pedir o remédio ao poder divino, pois os remédios humanos são inadequados aos males. Isso aqui também eu achei muito interessante. É a nossa capacidade de perceber que há questões, há situações
que, humanamente falando, nós temos que ir, temos que fazer a nossa parte. Também nós precisamos reconhecer que há situações que é necessário a intervenção de Deus, né? Só o nosso esforço não adianta. Ponto 5. Por isso, julgamos nosso dever exercitar a piedade do povo cristão e implorar com ardor e perseverança maiores a ajuda de Deus onipotente. Portanto, ao aproximar-se do mês de outubro, que já outras vezes declaramos consagrado à Virgem do Rosário, exortamos vivamente os fiéis a querê-lo transcorrer todo com a maior assiduidade e com os mais altos espíritos de devoção e piedade. Pode passar. A bondade materna da Virgem, sabemos encontrar um refúgio seguro e temos a certeza que a nossa esperança nela não é vã. Em centenas de outras ocasiões, particularmente graves para o cristianismo, ela fez sentir a eficácia da sua ajuda, porque deveríamos duvidar que não queria repetir as provas de seu poder e de seu favor, quando os fiéis, todos juntos, em humildade de espírito e constância, a invocarem. Até devemos acreditar que sua intervenção será tanto mais admirável, quanto mais longamente se tenha deixado suplicar. Lucas, tu pode ler o 7? Sim, tá me ouvindo? Tô. Porém, veneráveis irmãos, nos propomos também outra finalidade para cuja consecução colaborareis conosco, com a vossa habitual diligência, com a vossa habitual diligência. Pensamos que se o povo cristão se habitua a invocar com grande piedade e confiança, junto com a Virgem Mãe de Deus, o seu castíssimo esposo São José, isso auxiliará imensamente para que Deus se mostre mais favorável às nossas orações e, pelo grande número dos que rezam, socorra com maior generosidade e solicitude sua igreja. Motivos evidentes convencem-nos que isso é agradável e aceito também pela Virgem. Também sigo. Sim, Sabemos que a piedade popular não somente é propensa a esta devoção, da qual, pela primeira vez, vos falamos oficialmente, mas que ela já se difundiu e está se desenvolvendo grandemente, pois assistimos, especialmente nestes últimos anos, a uma afirmação clara e a uma larga difusão do culto a São José, que já nos séculos passados os pontífices romanos se esforçaram por incrementar e divulgar, e isso especialmente depois que o nosso predecessor Pio IX, de feliz memória, proclamou, a pedido de muitíssimos bispos, o Santíssimo Patriarca, padroeiro da Igreja Universal. E como é muito importante que a veneração a São José penetre intimamente nos costumes e nas instituições católicas, queremos que o povo cristão seja estimulado a isso também pela nossa palavra e autoridade. aqui tem uma questão que eu achei muito interessante, né? A importância e o lugar do costume. A palavra costume aqui, ela não é colocada porque não tinha outra. É muito inteligente da parte do Papa. Por quê? Porque a virtude, ela vem pelo costume. Nós temos o ato, uma ação, desse ato contínuo, repetido. Nós temos o costume, esse costume repetido vai se gerar o que nós chamamos de caráter. Pode ser um bom caráter, pode ser um mau caráter. Pode ser um bom costume, pode ser um mau costume. O bom costume, o caráter, torna-se uma virtude. O mau costume ou mau caráter torna-se um vício. A questão aqui é que começa-se pela ação. Se a gente aproveita essa ideia, veja, e como é muito importante que a veneração a São José penetre intimamente nos costumes.
e nas instituições católicas. Eu acho que foi o Papa Francisco, né? Papa Francisco que introduziu, esse documento é de 1889, tá? Papa Francisco é agora de 2020, eu acho. Introduziu o nome, né, de São José na liturgia dominical. Aquelas práticas devocionais de dedicar as quartas-feiras a São José, a intimidade das devoções a São José, de trazer a figura de São José para perto de nós, seja através de uma imagem, seja através de um quadro, seja através da sua consagração, né? Veja, é para o Papa muito importante que essa veneração a São José penetre nos nossos costumes. É importantíssimo, é muito interessante. Eu posso estar errado, depois vocês podem dizer, né? Mas a sensação que eu tenho é que nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, São José ele é lembrado no dia 1º de maio e no dia 19 de março. O resto do ano é o resto do ano. Tá? Não existe essa presença, né, no costume e também nos dias, nas nossas atividades, enquanto cristão. E aí é um desejo do Papa que o povo cristão seja estimulado, bota aí um pouquinho, estimulado a isso também pela palavra dele, né, e pela autoridade dele. Tu pode continuar, Lucas, ou outra pessoa, não sei. Posso continuar se não tiver outra pessoa aí para ler? Continua. Tá. Os motivos pelos quais São José é expressamente considerado padroeiro da Igreja e pelos quais, por sua vez, a Igreja espera de sua proteção e intercessão uma ajuda poderosíssima, devem ser procurados no fato de ele ter sido esposo de Maria e pai legal de Jesus Cristo. É daqui que se originam a sua dignidade, sua graça, sua santidade, sua glória. Com certeza, a dignidade de Mãe de Deus é tão sublime que não se pode encontrar nada de mais excelso. Mas é também verdade que, como São José está ligado a Maria pelo vínculo conjugal, ninguém, mais do que ele, se aproximou daquela dignidade excelsa, que situa a Mãe de Deus acima de todas as criaturas. Com efeito, o matrimônio entre todas as sociedades e uniões forma aquela mais íntima, da qual naturalmente deriva uma participação recíproca dos bens entre cônjuges. Por isso, se Deus escolheu José como esposo da Virgem, com isso não somente o tornou companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade, defensor de sua honestidade, mas, pelo motivo da própria sociedade conjugal, o tornou também participante de sua dignidade sublime. Gente, esse parágrafo aí, né, merece. Ele às vezes, as pessoas, mas por que São José, né? Para que esse exagero do São José, né? O fundamento da devoção a São José, a doutrina de São José, a importância de São José na vida da igreja está condensada nesse parágrafo. Tá? Olhar para São José é olhar para aquele que defende a pessoa de Maria. Olhar para São José é olhar para aquele que foi escolhido para ser pai adotivo de Deus. Venerar São José é venerar aquele que Deus chamou de pai. Jesus chamou José de pai. É, até mesmo para nós, né? Não sei se todo mundo aqui é casado, aqui também tem uma questão interessantíssima, que é do sacramento. O sacramento vivido por José e Maria não é um sacramento meia-boca, é um sacramento pleno, é um sacramento completo. Tá? O que diz no sacramento é que vocês vão sair da casa do seu pai e da sua mãe
Vão se unir e serão uma só carne. Tá? Tá aí. A própria sociedade conjugal o tornou também participante de sua dignidade sublime. Todas as honras e venerações e tributos que se dá a São José e que ele o merece, se dá pelo fato dele ter sido, ele ser, né, o pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. Isso aqui é o fundamento da nossa devoção. E não o fazê-lo, não ter devoção a São José, não venerá-lo, esquecê-lo, deixá-lo de lado, não tomá-lo como exemplo, não suplicar a sua intercessão, não acolher o projeto de Deus no plano da salvação. A devoção a São José não é secundária. Tanto não é secundária que a própria doutrina da Igreja Católica, quando vai se tratar sobre o culto, né, distingue. Temos o culto de latria, que é dado única e exclusivamente a Deus, e também, né, inclusive, o Santíssimo Sacramento, é o culto de latria, é o culto de adoração. O culto destinado a Nossa Senhora é o de hiperdulia. Hiperdulia. Somente a ela nós veneramos, e é diferente de todos os outros santos, inclusive de São José, como também é diferente da latria. Quando uma pessoa se ajoelha nos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ela não está adorando a imagem. É um culto de hiperdulia. A nossa consciência católica apostólica romana sabe distinguir o sensu fidei, sabe distinguir o que é um culto de adoração a Jesus Eucarístico e o que é um ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora. O movimento pode ser igual, a intenção é completamente diferente. Tá? Abaixo de Nossa Senhora vem o que nós chamamos de protodulia, latria, hiperdulia, protodulia. Esse protodulia é destinado justamente a São José. Ele é o primeiro dentre os santos. Tá? O primeiro que precisa ser venerado dentre os santos. E depois de São José vem a dulia, que é a veneração aos demais santos. Então, mesmo no esquema da teologia, que a gente pode chamar de teologia sistemática, São José ele tem um lugar reservado e que não é nem o de Nossa Senhora e que também não se mistura com todos os outros santos. Nós precisamos entender que São José ele precisa ter um lugar de honra na nossa vida católica. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque Deus quis. Deus quis. Deus quis. Acabou. E tem vários desses outros motivos aí. Tá? Ser esposo de Maria, ser o pai legal de Jesus. Tá? E é isso que dá a ele essa dignidade. Nós que somos casados, às vezes, né, conversamos com as nossas esposas, às vezes nos entreolhamos, nos entendemos com o olhar. Né? Essa relação conjugal também tinha com São José e com Nossa Senhora, de se entenderem com o olhar. E por isso que São José ele também passa a ser um modelo de esposo, um modelo de pai. Né? Jesus, que é o filho do carpinteiro,
provavelmente aprendeu a profissão com o pai. Isso tudo tem, assim, são coisas muito, muito, muito significativas, né? Então, a nossa devoção a São José é uma coisa solta, ela não é uma coisa perdida e nem deveria ser. E nem está roubando o lugar de Nossa Senhora, nem de Santa Edviges, nem de Carlos Acutis, nem de quem quer que seja. Por quê? Porque a teologia diz que o lugar de honra dele é da protodolia. Muito pelo contrário, o católico que não venera São José como deveria, está faltando alguma coisa, está incompleto. Isso é muito sério, muito sério. E eu acho que isso também é o que deveria nos motivar cada vez mais a querer buscar conhecer a pessoa de São José. Pode passar. Tu pode ler, Fernando, 11? Mas por outro motivo ele ultrapassa a dignidade de todos os outros, porque foi escolhido por conselho divino a ser o guarda do Filho de Deus, e também no julgamento comum como seu pai. Disso deri- derivava que o Verbo de Deus estivesse humildemente submetido a José, obedecesse às suas disposições e lhe desse todos aqueles testemunhos de honra que os filhos necessariamente tributam ao pai. E é uma coisa interessante. Gente, porque Jesus, ele em nenhum momento deixou de ser Deus, né? A teologia fala da união hipostática. Jesus é Deus. A gente não pode dizer uma coisa diferente disso. Deus obedeceu a São José. Jesus, na sua infância, Jesus bebê, Jesus aprendendo a andar, não era menos Deus. Não existe um aumento de divindade. Jesus, ele era 100% Deus, desde quando nasceu, né, até sua morte e ressurreição, e continua sendo Deus. Durante o tempo que Jesus morou, residiu em São José, preste atenção no que eu vou dizer, mandava na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a pessoa de Jesus. E eu sou enxertado. Como não obedecer a São José? Se o próprio Deus se fez obediente a ele. Vocês têm noção do que é isso? São José, ele não se esquivou da função dele de pai. Menino vai lavar o pé, menino venha dormir, menino é hora de comer, venha tomar banho, se comporte, vamos brincar, aprenda isso aqui. Jesus se submete em obediência ao Pai, que é São José. E não deixou de ser pai. São José, mesmo no céu, continua sendo pai adotivo de Jesus. Não é que até a morte o separe. São José continua sendo pai. E Jesus, por ser Jesus que é Deus, necessariamente precisa continuar dando testemunho de honra, de obediência, de honra a seu pai, São José, o pai adotivo. Isso aqui é de uma grandiosidade gigantesca, gigantesca. Um pedido feito por São José ao seu filho Jesus não ficará sem resposta. Dito de outro jeito, a gente precisa entender que São José é uma espécie de atalho, né? Atalho no bom sentido. Ter devoção a São José é a garantia de que nós estaremos honrando o Pai de Jesus. E que Jesus, por sua vez, honrará o seu Pai. Tem uma frasezinha de uma oração que eu acho muito bonita e muito forte. Eu acho que é dedicada a Nossa Senhora, não me lembro agora direito, mas que pode ser perfeitamente colocado também a São José. Jamais se ouviu dizer
que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Além da beleza poética, é uma beleza teológica, né? Jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a São José fosse por ele desenganado, não fosse socorrido. Fernando, leu 12, por favor. Consequência espontânea dessa sua dúplice dignidade eram os deveres naturalmente próprios dos pais de família, pelos quais, sendo José chefe dessa família, era também o guardião, o administrador, o defensor legítimo e natural. Com efeito, ele cumpriu durante sua vida esses deveres e encargos, com sua solicitude terníssima e amorosa de cada dia. José sempre defendeu sua esposa e o Filho de Deus. Para ambos, proporcionou com seu trabalho a alimentação e tudo o que é necessário à vida. Salvou ao filho a vida ameaçada pelo ciúme de um rei, procurando-lhe um refúgio seguro, e nos incômodos das viagens, nas asperezas do exílio, foi seu companheiro constante, a ajuda e o sustento da Virgem e de Jesus. Esse capítulo aqui, né, ou esse parágrafo, que é o 12, ele nos dá principalmente a figura dos homens, né, os homens católicos, homens casados. Ele vai pontuando as nossas legítimas funções no ambiente familiar. São José era o chefe dessa família. Você é o guardião da sua família. Você precisa ser o administrador, o defensor legítimo e natural. De que jeito? Com solicitude terníssima. De que jeito São José tratava Nossa Senhora? De que jeito São José tratava Deus? São José sabia que Jesus era Deus. Solicitude terníssima e amorosa de cada dia. De cada dia. Renovar em nós a solicitude terníssima cada dia. Não é fácil. José sempre defendeu a sua esposa e o filho de Deus. Nós, enquanto homens, chefes de família, a nossa função de defesa, que não é só defender, sei lá, de um ataque, né? Mas defender a imagem da esposa, defender o bom estado psíquico, né? Depois vai lá. Para ambos, para Jesus e para Maria, proporcionou com seu trabalho a alimentação e tudo o que era necessário à vida. Isso aqui também é uma chave interessantíssima. Nós não somos chamados a darmos o supérfluo, nós somos chamados a dar o necessário à vida com o nosso trabalho. Salvar, se for necessário, e aí entender também de que forma os nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa podem estar ameaçados de ideias, de comportamentos, de tantas outras formas. O que é que hoje pode ameaçar a minha família dela não ser uma família de Deus? Ou pior, o que é que eu, enquanto homem, enquanto chefe de família, coloco a minha família em ameaça, procurando-lhe um refúgio seguro? Não é só uma segurança estável, econômica, mas é uma segurança de dignidade, é uma segurança de estabilidade psíquica, emocional, né? É uma segurança de solidez, de encontrar homens razoavelmente seguros e maduros nos incômodos das viagens. Nossa Senhora viajou no lombo do jumento. O que é que na nossa família é incômodo? Eu, enquanto homem, sustento, né? Amenizo os incômodos, né?
Normalmente se fala da dificuldade e das dores de ser mãe, mas nós, homens, temos as dores muitas vezes não vistas, lágrimas escondidas desses incômodos ou dessas preocupações de darmos estabilidade emocional, financeira, afetiva às nossas famílias. As asperezas do exílio, né? É ser companheiro constante. Isso aqui também tem outra coisa que é interessantíssimo. São José não se colocou como coitadinho. Ele sabia se portar no seu lugar de esposo, de pai. Nossa Senhora nunca diminuiu São José do seu lugar de esposo, de pai do filho dela. E tanto é verdade que quando Nossa Senhora encontra Jesus no templo, ela não fala eu e seu pai. Ela fala seu pai e eu estávamos aflitos lhe procurando. Ela colocou São José na frente. É óbvio que misericórdia. Isso aí atualmente é uma coisa altissimamente delicada. Mas qual é o lugar que nós ocupamos na nossa família? Não estou falando que é um lugar de prestígio. Não estou falando que é um lugar de você ficar sentado esperando que as coisas venham e caiam do céu. Eu não consigo imaginar São José fazendo isso. São José, como diz aqui o texto, ele era companheiro. Estou ao lado constante para ajuda e sustento da Virgem Maria e de Jesus. Sustentar. Né? Sustento não é só você botar o dinheiro na mão da mulher para a mulher fazer a feira. Né? O sustentar é você ter a consciência de que a sua função é dar sustento à sua família, e não é no aspecto é, financeiro. Tá? Então, o documento, apesar de ter mais de 100 anos, tá? Ele nos dá essa profundidade, essa abrir os nossos olhos, abrir o horizonte e nos dá também uma resposta para nós hoje. Qual é o nosso lugar enquanto homem na família? Qual é o lugar da mulher enquanto mulher na família? Qual é o lugar dos nossos filhos enquanto filhos na família? E aí é necessário que a gente compreenda que não tem como ser diferente. O que está em jogo é o resgate da importância e valoração da nossa família. Tratar de São José não tem como tirar essa dimensão da família de lado. Tá? Eu penso que por hoje nós podemos ficar por aqui no ponto 13, né? Caso alguém tenha algum comentário para fazer do que nós vimos hoje. E aí, na próximo mês, no mês de julho, deixa eu ver, vai cair que dia? Na quarta-feira, dia 1º de julho, né? É uma quarta-feira. E a gente retoma do ponto 13. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma pergunta? Moisés, Oi. só um ponto que eu fiquei lembrando agora de uma coisa que eu tenho quase certeza que foi tu que falou em algum encontro lá na comunidade, de Nossa Senhora, e que eu agora pensei para São José, que eu acho que estava falando da paixão, e que lá na hora que Nossa Senhora estava olhando Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado, ela viu não só não era só que a gente pensa muito Jesus no homem adulto já, até por conta dos evangelhos, né, que só um fala da infância dele, os outros só falam da vida adulta, e a gente acaba às vezes esquecendo dessa criança Jesus, né, de Jesus criança. E aí eu acho que foi tu que falou isso, né, que lá quando ela estava vendo era aquele menino que ela trocou fralda, que ela carregou no colo, que chorou, acordou ela de madrugada, né? Então,
Isso ficou muito na minha cabeça, até por conta, né, de eu estar com o bebê em casa, né? E eu fiquei pensando nisso assim, né? Aí hoje eu fiquei olhando que São José, a gente também não pensa às vezes muito nisso, e na leitura do documento fica muito claro isso. Tudo isso ele passou também junto. Ele estava lá do lado de Nossa Senhora, quando Jesus acordava, acordava ele também. Aquele menino lá que era um bebê, que acordava de madrugada, que precisou usar fralda, que deve ter dado trabalho, criança, né? Deve ter sido feito as peraltices lá, e São José estava lá sendo esse papel de pai, dando educação, impondo limite quando fosse necessário, né? Tanto no templo mostra isso, né? Olha, a gente estava preocupado, porque tu sumiu, né? Então, chamando a atenção, repreendendo quando necessário, e tudo isso ele estava exercendo esse papel lá com esse menino que depois, né, veio para passou por tudo isso depois, né? É muito engraçado, porque a gente não tem muito conhecimento da cultura judaica, né? Então, às vezes, a gente fica sem uma ideia. Mas, provavelmente, Jesus ele foi ao templo tanto para fazer a peregrinação, né, que tem que fazer, mas também para celebrar o seu Bar Mitzvah, né? Que é quando a criança se torna adulto para a lei. E para você fazer o Bar Mitzvah, o pai tem a obrigação de ensinar o seu filho a Torá, porque uma das funções do rapazinho que vai fazer o Bar Mitzvah é ler a Torá. Então, tem o jeito certo de pegar a Torá, tem a leitura que tem que ser feita, né? Então, Jesus, para subir ao templo, para fazer o seu Bar Mitzvah, foi preciso que São José sentasse com ele para ensinar Jesus a Torá. Isso, se a gente olhar na perspectiva, é São José quem ensina Jesus, que é Deus, a Torá, que é os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Então, por isso que é muito interessante para a gente preencher essas lacunas que o próprio Evangelho deixou, um conhecimento ou um estudo da cultura judaica, porque Jesus, enquanto judeu, precisava ter feito isso. Tá? Então, por exemplo, todo judeu, a dança para o judeu é uma oração. Então, todo judeu tem que dançar, mesmo que você saiba, mesmo que você não saiba dançar. Jesus, ele tinha que dançar, porque faz parte da cultura judaica. Né? E tanto é que quando a gente vê nos muros da lamentação, eles ficam balançando, se balançando, né? Aí a gente fica, mas meu Deus, para que é isso? Né? Dentro da cultura deles, ali também é uma forma de oração que o meu corpo se coloca em movimento para louvar e rezar ao Senhor. Então, dentro dos evangelhos, você não vai ver em nenhum momento que Jesus dançou. Às vezes, um contexto, sei lá, assim, não é uma seriedade. Talvez é falta de conhecimento da cultura judaica que faz com que a gente crie algumas falsas realidades. Tá? Mas é isso mesmo que tu falou, Lucas. E é muito interessante assim, fazer esse exercício, né? O meu já está com quase 4 anos, mas tu está com o teu bem pequenininho. Aquilo que você está vivendo hoje, guardando as suas devidas proporções, foi o que São José também passou com a criança dele. E você não vai precisar fugir de madrugada no lombo de um jumento, porque alguém quer matar seu filho. Nos coloquemos no lugar de São José. Se alguém chegasse e dissesse, eu vou querer matar seu filho. Às vezes a gente lê a Sagrada Escritura, mas a gente não mergulha no que a Sagrada Escritura está dizendo. O que é que a gente faria hoje? Se alguém chegar, não, eu estou querendo matar seu filho. Penso que São José
ele tem muito, mas muito a nos ensinar. E eu acho que vale a pena a gente se aproximar dele, né? Verdadeira filialidade, né? Temos um coração de filhos para com São José, como Jesus também teve. Mais alguém? Ok. Fernando, lá no final tem uma oração a São José. Tu pode jogar lá para baixo? Essa daí. Então vamos encerrar nosso encontro de hoje, né, com essa oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de termos implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais nas nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste dos erros e dos vícios que aflige o mundo. Assisti-nos do alto céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas. E como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de vós, que nós, com vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até dia 1º de julho, nosso próximo encontro.